falar o seguinte, anotem aí, peguem o seu caderninho, 10 dicas para quem está falando de gestão financeira, quem está trabalhando. O que eu fiz aqui? Em vez de usar muito essa questão de conceito teórico, de ficar falando, eu separei alguns exemplos, tá? Isso aqui é o valor econômico de hoje, fala o seguinte, a primeira dica que você tem que ter é seu fluxo de caixa, né? Entender o que é seu caixa para os próximos dias. Assim. Então, concessões de trens e metrô tem caixa para 40 dias, ou seja, grandes empresas também têm uma necessidade de entender a sua despesa nos próximos dias, tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer é entender a despesa. Por exemplo, o que é seu custo fixo, como é que está isso? Porque se você não tiver essa ideia da sua despesa, vai ser muito complicado. Porque você precisa fazer um caixa, e aí vem a outra ideia, que é essa aqui, ó, que é o quanto que caiu da sua venda. Ou seja, se você não tem essa ideia dos seus custos e despesas, como é que você fica? Aqui você tem 40% da indústria têxtil vê queda na demanda acima de 10%. Ou seja, algumas indústrias, Paulo, elas ficam penalizadas, sabe? Porque não vai ter venda, não tem consumo. Eu vim para o escritório hoje porque era necessário, mas você não tem atividade econômica, né? E uma questão que as pessoas, que é a segunda grande dica, que me lembra um pouco a umas empresas lá no início do século que faziam muito, que é o seguinte, é você começar a pensar numa venda futura. Olha que legal. Salões e restaurantes tentam manter receita mínima com venda de serviços futuros. É uma segunda dica, assim. Então, se você tem um salão, se você está buscando ali fazer um fluxo de caixa para o seu negócio, é interessante você então, talvez começar a barganhar, e isso que é legal, Paulo, uma coisa que você sempre fala lá nos seus vídeos, que é a questão de você ter um público-alvo, um nicho específico para você atuar. E quando você tem esse público-alvo, e segundo, o que você faz nas suas redes sociais é importantíssimo. Se você tem uma comunicação com esse público-alvo, e você tem uma forma de trabalhar, por exemplo, o marketing inbound, de pegar os dados, trabalhar esses dados, ter uns que é muito que você faz, vamos fazer aqui uma programação, entender, fazer um funil de vendas. Cara, é ótimo, porque você consegue trabalhar agora. Porque quem não tinha essa ideia do conceito online, de fazer um cadastro, um ERP, né, que é uma assessoria, de entender os dados, data de aniversário, ele não consegue fazer essas ações agora, de fidelizar o público. Que é muito legal, eu acabei puxando a bola para você, porque é um tópico que você sempre fala, né? Sim, é importante a gente definir o nicho para a gente até se posicionar como autoridade, porque se você falar para todo mundo, ninguém fala para todo mundo, né? Assim, a gente precisa entender quem que a gente quer atingir, qual é o nicho também que tem demanda, né? Que você gosta de atuar também, né? Que você tem mais expertise, é importante. Você falou uma coisa legal de você pensar no futuro. Eu tenho visto amigos próximos fazendo isso, né? Eu vou dar um exemplo de uma amiga minha, de um amigo meu, Fábio, que tem autoescola. E ele está fazendo para o ano inteiro. Quem fechar agora tem um descontão para fazer autoescola, tirar carteira de motorista, né? Durante o ano de 2020, mas quem fechar agora. Então tem algumas opções. Eu não sei se é assertivo, mas eu sugeri para alguns clientes também pensar diferente nesse momento, Gilvan. Ver se eu estou certa e pensar no que as pessoas querem. Talvez você não venda o que a pessoa quer. Né? A Avelã Tortas aqui de Niterói, que é top, sou super fã, veio conversar comigo e aí eles falaram, o que eles vão vender agora, porque ninguém quer bolo confeitado, né? Não vai sair tanto e tal. Então focar no que as pessoas querem. Comida não vai faltar, né? Então assim, se a gente mudar um pouco alguns produtos para fazer entrega nesse momento. Hoje, não sei se a Marcela está aqui, mas ela falou que viu uma matéria de um salão que mudou o público agora, começou a vender, mudou o público, mudou o produto, começou a vender até a área, né, o segmento, vender coisas de alimentação. E saiu uma matéria na televisão sobre isso, que está faturando. Então... E esse é excelente ponto, né? É o quarto critério aqui, que é a diversificação de receita, Paula, que você falou muito bem. Assim, diversificar a receita é o quarto pilar dessa gestão financeira, porque às vezes você tem uma concentração de receita num único produto, e aí quando esse único produto ele não começa a ter venda e você fica insistindo nele, uma das questões muito legais por exemplo, padaria. Né? Padaria, você acaba tendo pequenos nichos dentro da padaria. Ali em Copacabana tem uma padaria que eu gosto muito, na Siqueira Campos, com Nossa Senhora, e ela era uma padaria antiga, e ela atendia basicamente o público C. Eu até conversei com ela.
E aí ela falou o seguinte, olha, eu quero diversificar. Ela fez um grande investimento e agora ela consegue trabalhar com 3 públicos, o A, o B e o C. Então, ter uma diversificação de receita é super importante. Eu acredito que seja o 4º pilar. E aí, tem um trabalho que você divulga, que eu gosto bastante, que eu utilizo aqui, até estou colocando na empresa atualmente, que é você conversar com o seu público, ou fazer uma live, ou fazer uma pesquisa, ou convidar ele a participar, ou oferecer um desconto. Eu acho que esse é um momento de muita inovação. Então, assim, 4º ponto pode botar aí, diversificação de receita. Eu tenho 2 clientes de salão que eu tenho recebido também, né, as propagandas e tal, mas, pô, tem estratégia bem legal disso, de vender um pacote, tem parcerias com outras marcas. O pessoal Esse é o 5º pilar, né? Parcerias. Acho que é um momento... pulando, eu não posso falar nada, que eu tô pulando os pilares. Imagina, você tá puxando aí já tá puxando, é ótimo, né? Programa ao vivo é assim. Não, a questão de parcerias... Quem sabe faz ao vivo. O legal das parcerias é a atuação em conjunto. Muito, por exemplo, é didático falar do que nós estamos fazendo aqui. Você tem o seu tráfego, eu tenho o meu tráfego, os dois se unem com assuntos que parecem ser distantes, mas acabamos tornando eles complementares. Exatamente. Então, o 5º pilar é fazer parcerias, é importante... como alguns negócios, e isso é importante destacar, são negócios de nicho, né, de bairro, por exemplo, é legal você fazer uma parceria, por exemplo, tem a pizzaria de fulano, então a pizza de fulano faz delivery, você não faz delivery. Em vez de você desenvolver um delivery, você faz a parceria com a pessoa que já tem um delivery e vocês criam um pacote. Então, assim, você acaba reduzindo o custo sem precisar de emissão e investimento. Então, o legal da parceria é isso. Isso que você falou é muito bom, porque quando a gente está no online, Giovana, no Instagram, e quando eu dou mentoria, eu explico isso muito bem. Por quê? A pessoa acha que fala parceria, a pessoa acha que já tem que dar, alguém tem que dar um produto e alguém o tem que divulgar, que é uma parceria mais virtual, de influenciador, e aí ele está falando aqui, conta as coisas aqui no offline, né, o estabelecimento físico, pode fazer com delivery. Isso acontece e é importante também no online. Hoje, por exemplo... a peixaria, né, oceânica, região oceânica, eles me entregam em parceria. Eles me cedem em troca de divulgação. Mas hoje, só hoje, 3 me pediram o WhatsApp da peixaria. 3 pessoas me pediram. A mesma coisa a ReHap, que tem brinquedo em Niterói, da Letícia. A Letícia, eu converso com ela, ela foi minha aluna, tudo. Hoje eu fiz um pedido de presente para minha sobrinha e já mais pessoas também me pediram o WhatsApp da ReHap. Também é um tipo de parceria. Mas olha que legal. O Gilvan está trazendo possibilidades em meio à crise de você pensar parcerias também no offline, né? E isso é importantíssimo, porque acaba que um tem uma expertise que o outro não tem. Então, ficar sozinho é ficar isolado. E aí você começa a tentar achar soluções e você acaba construindo redução de custo, né? Que é um tema importante. Com certeza, em especial isso, né? Reduzir custo. O ponto 6 é um ponto interessante para quem trabalha com estoque, tá? Uma questão, tem uma regra chamada regra de Pareto. O que é a regra de Pareto? 20%... ela é de fio. Eu fui em fio lá, visitei um pouquinho rapidamente. Fio, é verdade, eu sabia que era. Fio lindo, uma história americana absurda. Desculpa, gente, voltar aqui. Mas assim, a regra de Pareto, ela é o seguinte, você tem uma mercadoria, e isso é legal de você entender, lembrando sempre o ponto 2 que eu destaquei, tá? Quando você entende a sua mercadoria com maior margem de lucratividade, é possível você trabalhar o Pareto. Por isso que a ideia da gestão está ficando muito em evidência nesse atual momento. Então, o que é o Pareto? Você tem uma mercadoria que ela representa 80% do seu faturamento. Normalmente a gente usa muito isso em produtividade. 20% do seu esforço vai gerar 80% do seu resultado. Então nós temos uma mercadoria que ela gera 80% do resultado. Você tem que mapear isso. No termo financeiro, a gente chama isso de ROI, né? Retorno on Equity, ou o produto que tem maior lucratividade. Mas para sair dos termos técnicos é o seguinte, você precisa entender o seu produto com maior margem de lucratividade. Porque esse produto ele vai sustentar 80% do seu faturamento. Então você tem que entender um pouco isso. E isso você consegue verificar no estoque. Né? Então, assim, quem trabalha com estoque é o momento dele entender a mercadoria com maior valor agregado, que ele não pode fazer uma liquidação, e tentar liquidar os produtos que ele tem uma margem menor, porque ele consegue fazer caixa para atravessar a crise. Fazendo uma analogia, é como se você tivesse um barco atravessando a tempestade, tá? Então você precisa de óleo para atravessar a tempestade.
Então, às vezes, você vai queimar, fazer uma grande liquidação para fazer caixa, e você vai fazer essa liquidação no seu produto de maior valor agregado. E aí você acaba perdendo. Então, queime a mercadoria que tem baixa lucratividade para você fazer caixa e deixe a mercadoria com maior valor agregado para você fazer os seus ganhos representativos, entendeu? Então, é um ponto importante. Tá? Isso que você falou, Gilvan, só para complementar, porque é legal a gente, como a mídia social nesse momento é mais ainda estratégico e necessário, eu quero juntar essa parte sua com o online, né? Então, você falou do Pareto, dessa analogia, e realmente nas mídias sociais eu também uso. Porque muita gente quer entrar no online e quer já começar a achar que mídia social é você botar um portfólio de produto, e mídia social as pessoas não entram para isso, né? Elas entram para motivar, se entreter, aprender, se divertir. Então, mídia social, a consequência é a compra, sim. Mas não adianta a gente pensar só em venda, 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 né? A gente não gera aquele relacionamento com o nosso potencial cliente. Então, para conteúdo é a mesma coisa. Dê gratuitamente 80% e só venda 20%, né, de todo o seu conteúdo. Excelente. Parece que a gente combinou, né? Mas não combinou não. Muito legal. Olha, o ponto 7 é o seguinte. Já saímos assim. Então, no primeiro bloco, a gente entendeu assim, eu chamo o eixo duro, assim, que é a questão de lucratividade do negócio, né? Agora, saindo dessa lucratividade, vamos pensar um mundo de capital finito, ou seja, você não tem ali capital para atravessar a crise. Muitos empreendedores no Brasil rodavam um mês para pagar o outro mês ou dentro do mês. Tamo aí, Gilvan, abrindo aí. Briguei, Titi, o copo é até de plástico, olha que fase. Que fase. De fase. Vazio, cheio de sede, mas tamo aí. Muito, muito. Então, esse momento é importante. Primeira questão, as pessoas têm perguntado assim, vou demitir. Gente, demitir para um pequeno e médio empreendedor é muito desafiador, porque a demissão envolve o custo trabalhista, que por mais que você fale que você vai reduzir o salário, na verdade você vai ter um aumento na sua despesa ali, porque o funcionário, você vai ter um acordo com essa pessoa. Então eu tenho falado muito, que é o ponto 7, que são os acordos trabalhistas. Para quem tem empregado, é melhor ter um acordo trabalhista. Gente, a única coisa que eu não pensei, ele nem tá aqui, seu chama de o Wellington, que trabalha comigo há 3 anos, é cortar o Wellington da minha vida. Que o Wellington, eu posso dever tudo, menos o Wellington. Menos o Wellington. Então, conversar, porque assim, não é só isso que você falou, né, sobre acordo e tal. Eu acho que quem que te ajuda ali, não é só você ajudar ele também, não, mas ele também ajuda você a realizar, né? Para mim, eu acho que ficaria pior. Eu não conseguiria sozinha realizar tanta coisa. Então, eu acho que a gente tem que conversar, né? Entender o momento, até fazer o que você falou, né? É um acordo sem mandar embora. É uma conversa, vamos... E pode ser o seguinte, até pro empregado, tem um ponto interessantíssimo, que o empregador ele pode reduzir carga de trabalho em 50%, pode reduzir salário, e esse empregado ele pode trabalhar em outro local, gerando mais receita. Porque um dos acordos é, olha, vou reduzir a carga de trabalho, vou reduzir seu salário, a gente chega aqui em um consenso, e esse profissional pode ganhar tempo para trabalhar em outro lugar e continuar gerando renda. De casa, né? De casa, no momento. De casa. Isso, assim, não, mas isso acontece, por exemplo, meu funcionário é designer, né? Eu indico ele, né? Ainda mais agora, nesse momento, né? Eu indico ele, porque ele é bom profissional, ele respeita. Fala o nome dele, pode falar, divulga. Eu falei o Wellington, O Wellington, eu falo, ele acho que é o que mais eu divulgo assim todo dia. Ele é um querido, eu estou sempre divulgando ele merece. Merece, isso maravilhoso. Muito. Agora no ponto 8, pensando aqui em gestão de caixa, né? Bem, lembra que no primeiro tópico eu remeti a ideia de você entender suas despesas? Por quê? Agora no ponto 8 você consegue provisionar o que é essencial para você pagar. Né? Então, assim, em termos de custo fixo, o ponto 8 ele fala o seguinte, o que é o ideal para eu fazer o pagamento? Porque o ponto 8 é a ideia de preservação de caixa. Você precisa preservar o caixa, pagar só o essencial para a operação, fazer esse acordo trabalhista, porque se você não pagar o essencial e queimar o caixa, você pode ter um problema. Então agora não é hora, por exemplo, de expansão, talvez a ideia é remeter lá ao ponto 6, que são parcerias.
Ah, eu não tenho delivery, não invista em delivery, faça uma parceria com uma outra pessoa que tem o delivery, faça uma venda complementar. Porque você, assim, eu tenho falado muito sobre isso. A geração de caixa no Brasil, o fluxo de caixa, a entrada de receita, ela deve demorar. Por exemplo, os Estados Unidos botou a volta no dia 30 de abril. Então, ou seja, aqui no Rio é 15 de abril. 30. E ninguém está comprando nada, Paulo. Você concorda comigo? Ninguém está investindo nada. Então, às vezes, o empresário, ele está ali tentando recuperar a receita e fala, não vou fazer um investimento. Não, não é hora de investir. É hora de você entender e preservar o seu dinheiro o maior período possível. Até para as donas de casa também, tá? Porque entendo o que é essencial, corte ali os gastos. Por exemplo, saiu algumas medidas para quem tem filho em escolas, de redução das despesas de escola. É muito legal falar que existe um consenso no Brasil de que não vai dar para ter a mesma lógica antes da crise. Ah, vou cobrar mais caro, vou pagar... Não, agora não dá, agora é redução de custo. Exatamente. Não tem como. Não tem como. O ponto 9 é o seguinte, alongamento das dívidas. Isso é importante, alongamento do prazo das dívidas. Por que é isso? Às vezes você tinha o seu fluxo de caixa pensando para um horizonte de 6 meses. Pessoal, a retomada pode demorar 6 a 8, a 10, a 12, a 18 meses. Ninguém tem esse número exato. Por quê? Essa crise, ninguém tem precedentes, Paulo. Então, assim, você tem uma dívida no banco, é hora de você chamar o banco para conversar e falar, eu quero alongar o prazo da dívida. Se era 18, põe para 36. E coloque sempre numa parcela que você pode pagar. Não adianta fazer um prazo curto e você se enforcar mais ainda. Então, assim, coloque esse prazo, dobre o prazo da sua dívida. Uma outra coisa, existe atualmente as empresas de microcrédito, que são créditos mais baratos para os empreendedores. Eu ia te perguntar isso no final, caso você não falasse. Isso. Porque, assim, com muito respeito às instituições bancárias, mas se você já estava com um problema de fluxo de caixa, se você já estava conseguindo acessar crédito com o relacionamento com o seu banco, e você vai falar que vai alongar a dívida, ele pode ficar um pouco mais preocupado. Então é o momento de você falar o seguinte, então, quero alongar a dívida, e se você quiser pegar uma nova dívida, utilize as empresas de microcrédito. Tem algumas empresas, eu não quero fazer destaque a nenhuma, é só você botar empresas de microcrédito no Google, e tem várias hoje em dia, tem essas fintechs, que são as empresas de finanças tecnológicas, que não têm agências, que estão fazendo um grande apoio ao sistema financeiro nacional. Poucas pessoas têm falado sobre isso, mas são taxas muito mais atrativas do que você recorrer. Com muito respeito, mais uma vez, Paula, aos bancos, mas eu tinha amigos que estavam para pegar linhas de crédito antes da crise. Agora, na crise, esse crédito ficou mais caro, porque ele respeita a lógica de escassez. Por quê? Tem muita gente procurando crédito. Exatamente, a procura é alta, né? E aí a taxa sobe. Então, assim, um grande cuidado nesse momento, porque não é a hora de você recorrer a esse crédito que estão ofertando. Eu acho que ele vai demorar um período. Nesse momento, se você tem um fluxo de caixa pequeno, e aí cada um, por exemplo, 50, 20, 30, depende, vamos colocar assim, utilize as fintechs, as empresas de microcrédito atualmente, porque elas vieram para competir. E para finalizar, o tópico 10 aqui é o seguinte, taxa de juros. Taxa de juros nos empréstimos é muito importante, sabe, Paula? Por quê? O empresário na crise ele pode ficar desesperado, com medo, sem saber como vai pagar, não tem uma solução. Esse aqui tem essa proposta de ser uma solução para ideias. A gente não tem uma verdade absoluta, a gente tem ideias. Então, o ponto central se vai pegar um empréstimo, não é hora de pegar empréstimo a taxa de juros cara, tá? Pegue isso a uma taxa mais barata, entenda a taxa de juros. Não recorra, com muito respeito, às suas decisões, mas a agiota, a taxa de juros muito alta, porque você acaba se endividando e perdendo o seu negócio. É aquela questão que você trabalhou anos e anos, você acaba perdendo, porque você tomou uma dívida muito cara, não entendia, estava desesperado na hora. É uma hora de você sentar, seguir esses 9 passos anteriores, e aí se em 9 passos anteriores não teve jeito, recorre ali a uma outra linha que é pesquisar, chamar consultores, olhar muito o que você fala, Paulo, nas suas mídias sociais. Porque as taxas de juros estão altas, mas tem alguns bancos, com muito respeito às outras instituições, mas os bancos públicos ofertarão taxas mais atrativas. Sim. Isso é importante destacar. Eu até te perguntar isso, Gilvan. Assim,
eu sou totalmente leiga nisso, né? Leiga. Mas assim, muita gente fala assim, mas eu já vou falar com o meu banco porque eu já estou há muitos anos nele, e aí eu vejo por lá mesmo, né? Sim, não tem nada a ver isso, né? O ideal é que você pesquise, né? Não só com o banco, foi o que você falou, e quantas opções que você pode procurar até no Google, fazer uma pesquisa, né? Do que está mais atrativo, do que vale a pena. Sim, né? sim, total. E você falou, esse ponto é ótimo, assim, tem que lembrar que o sistema financeiro brasileiro, Paula, é o seguinte, são 5 instituições que controlam 88% do mercado. Por isso que o Banco Central, ele criou e abriu espaços para as fintechs. São empresas de tecnologia que não têm agência, que não pagam TED, que não pagam transferências. Eu vou destacar 3 aqui que eu queria, não tenho relacionamento nenhum, estou querendo vender produto. Sim, mas produto. É importante. O Banco Inter tem uma conta para pessoa jurídica que ele não paga taxa, tá? O Banco Original também tem isso. E tem várias fintechs surgindo. Tem a Biz Capital, que eu gosto, que faz linhas de créditos imediatas ali. Hoje tem, por exemplo, a Acredita. São empresas que você põe seu CPF ou seu CNPJ e você já consegue acesso ao crédito, que é muito legal. Tá? Então, assim, por que eu estou falando de taxa de juros? Né? Hoje, a taxa de juros no Brasil é 3,75 para quem vai investir. Tá? Mas uma linha de crédito, normalmente, algumas instituições estão cobrando 4 a 5% ao mês. 5% ao mês vai dar algo em torno de 82%, mais ou menos. Né? Ou seja, se você pegou 1.000, você vai pagar 820 só de juros. Então, você quase dobra no total, no final desse prazo. Quase dobra o que você... Quase dobra. Então, uma taxa de juros cara. Usar, por exemplo, cheque especial é o pior momento para você usar cheque especial, um crédito caro. Né? Para você ver, o Banco Central entrou, Paula, para falar o seguinte, limita 8, não dá para cobrar 16. Né? A Alzira está perguntando aqui, o último que você citou, qual foi o último? Biz Capital. Biz Capital. B-I-S, é isso? Estou escrevendo aqui, Biz Capital. Biz Capital. Não, eu vou mandar para você. Deixa eu abrir o coração, com certeza tem gente aqui na minha situação. O Santander, que eu também não estou fazendo propaganda nenhuma, já é meu banco desde quando tinha 17 anos, eu tenho a sua idade, 38 anos, vou fazer 39 agora, em junho. E só que eu tô desde 17 anos, tô lá, aquela coisa, deixa lá. E aí eles têm o lance do 10 dias sem juros, né? 10 dias sem juros no cheque especial. Eu vivo assim, cara. Eu fico 10 dias sem usando, né? Que eu não tenho. Do dia 21 até o dia 1º. Quando vai dar ruim, mãe, me empresta aqui, calma aí, em 2 dias eu te devolvo, que eu ganho mais 10 dias. A gente chama de ciclo, né? Exatamente, porque eu e Tomás, você conhece, né? Tomás é nutricionista, o consultório está parado, tem algumas consultorias de nutrição online, ele também é hipnoterapeuta, mas hipnose online, é só com quem ele já tem atendimento, não dá para divulgar isso agora. E eu tô aqui, né? Eu tenho meus cursos online e tal, mas a maioria do que tinha agora em março e abril, a maioria não, tudo meu era presencial. Eu não estava fazendo online, poucas consultorias, porque tinha muita coisa marcada de palestra, evento e treinamento. E aí estamos aí. Sabine perguntou o seguinte: setores muito atingidos como o turismo, que a previsão é de voltar a vender é de pelo menos 6 meses. O que vocês sugerem? Sabine, eu queria te dar uma contextualização do setor de turismo, que é importante. Olhando, por exemplo, o mercado de ações. O que é o mercado de ações? Né? Ele é uma antecipação dos fatos. Quando você compra uma ação, você vira sócio de uma empresa. E quando você vira sócio de uma empresa, você tem a expectativa que ela venha a gerar receita, dar lucro. No caso do mercado de ações brasileiro, algumas empresas foram duramente impactadas. Por exemplo, Gol, Azul e CVC. Né? Gol e Azul, existia até um comentário que o setor poderia ir à falência, mas o governo, o ministro da Infraestrutura, fez algumas medidas para corrigir. CVC teve um problema mais estrutural. A empresa em si sofreu uma série de eventos péssimos, vamos colocar assim. E a Sabine, ela é também uma agência de turismo, né? Legal. Então, você melhor do que ninguém sabe como é isso. O que eles têm olhado muito, Sabine, mais uma vez, parcerias, alianças. Né? Várias companhias tiveram que antecipar, você recebia ali uma receita, você perdeu essa receita porque a pessoa cancelou, né? Tinha um pacote de viagem. Então é legal você fazer parcerias, por exemplo, com pousadas, com companhias de turismo, outras empresas, acho que tem que ter parceria. Sozinho vai ser muito difícil.
E eu tenho uma previsão que um pouquinho mais que 6 meses, entendeu? Seu Um pouquinho fone mais que saiu? 6 meses. Saiu. Vai ser um pouquinho mais que 6 meses, tá? Porque a gente vai voltar em abril, você vai ter um alto número de desempregados, infelizmente, mas eu acho que a grande ideia é você fazer parcerias e fazer muito o que os salões estão construindo. Vendas futuras, pacotes futuros. É uma propaganda, por exemplo, de depois da crise, como é que vai ser a recuperação, as pessoas vão dar descontos, né? Então, é um ponto importante. Além disso, Gilvan, voltar também ao que você falou de ter outras formas, né? De outras rendas, né? Diversificação de receita. Isso aí. Porque as palavras eu não lembro. Boa. Mas o legal muita gente me perguntou, Paulo, o que eu faço nesse momento? Porque o meu, na verdade, não tem como. Porque, igual meu marido é nutricionista, a outra, eu sou acupunturista. Ter como tem, né? Vou dar um exemplo agora, pensando agora em cima da hora. Você pode vender conhecimento, né? Você pode dar aula online, vender conhecimento, pegar pessoas estudantes e como ter uma agência. Estou dando um exemplo bem rápido, assim, né? Como vender e-books de roteiros. Eu estou falando agora do setor dela, mas tem muita coisa que você pode transformar para o online, né? O legal do online é que ele respeita aquela ideia de um livro chamado Startup Enxuta, que é o MVP, é o mínimo viável do produto. Quando eu olho para o mundo online, e a Paula acho que corrobora muito isso, estrutura muito isso, é o seguinte, eu invisto o mínimo para entender o meu público. Então você pode começar aí a criar uma live ou conversar com o público, às vezes live de 10 minutos, ou pesquisas mesmo assim, o que você quer participar, Enquetes, onde você né? quer ir, enquetes, excelente. Enquetes, assim, entender, capturar do seu público essa informação e construir isso para ele, entendeu? Então é importantíssimo. O Thiago Ruivo, que é um grande entusiasta de finanças, de economia comportamental, também um abraço para ele. Em linhas gerais, é entender seu público através das enquetes, e é muito mais barato, e você consegue, por exemplo, se você fizer, e a Paula é melhor nisso do que eu, você consegue usar aqueles recursos de pesquisa por áreas, por população, por idade, para você capturar a pesquisa do seu público-alvo. Então, o legal é você entender para o seu público-alvo. A Paula fala muito sobre isso. Meu marido, que é um nutricionista, 3 anos atrás, eu fiquei enchendo o saco dele. Primeiro que ele sempre foi avesso às redes sociais, né? Foram mais de 10 anos para ele entrar. E logo no primeiro ano ele já tinha 70% dos seus pacientes vindo do Instagram. Tinha gente vindo de outro estado se consultar com ele, pessoas famosas, ele começou a ter autoridade dentro da cidade. Mas eu comecei a insistir em fazer um e-book para ele construir algo virtual, e aí ele começou a atender mundo, né? Brasileiros que moram na Alemanha, Suíça e alguns lugares. Mas eu falei, vamos fazer um e-book de emagrecimento de um mês com receitas do dia inteiro, com valor nutricional. Eu sei que ele vendeu, a gente não gastou nada, a gente não patrocinou. A gente só mandou para os clientes. Olha que ideia boa. Mandou para todos os clientes mulheres, né, pacientes mulheres, por e-mail, um e-book com essa dieta, né, com todos essas receitas. A pessoa fazia em um mês emagrecer no mínimo 3 quilos, de no mínimo 3 Muito a 7. Legal. E a gente vendeu 12 mil sem gastar nada. 12 mil Maravilhoso. Sem gastar. Maravilhoso. E para quem? Para a audiência que já conhece ele. E você vê, e o legal da internet é que você consegue avançar em espaços que você não conseguiria capturar por limitação física, né? Nós não somos onipresentes ainda. Porque às vezes você quer aumentar. Vou dar um exemplo, foi bom você ter falado isso. Vou dar um exemplo do meu personal, né? O Café. Aqui de Niterói, ele é um super profissional de educação física, ele pensa diferente, inova. Ele agora criou um aplicativo onde qualquer pessoa pode malhar sozinho, porque ele filmou todos os exercícios no aplicativo, só que cada um tem a série individualizada e tem um atendimento dele via WhatsApp. Então agora ele criou uma série para mim, específico para mim, com o que eu tenho em casa, se eu não tiver nada, ele tem como fazer exercício. E tem lá, na quarentena, meu exercício pelo aplicativo. Se eu tiver legal. Qual é o nome dele? Café Maranhão. Ele tem um WhatsApp, Café Maranhão. E ele tem um aplicativo, eu esqueci o nome do aplicativo. Não é o nome dele, não. Mas... E esse aplicativo, você paga uma mensalidade, assim, tranquila, para ele criar séries para você. Não é igual a todo mundo. É série que aplica a sua rotina. Se você vai fazer em casa, se vai fazer na academia, você olha o cara fazendo o exercício na extensora, no que for,
tem lá o vídeo gravado. Muito legal, muito legal. Bem, o Paula, acho que foi um encontro maravilhoso, né? Muito obrigada. A gente queria escutar o Gilvão o dia inteiro, né? A gente aprende, a gente acaba tendo ideias. Olha quanta coisa legal que o Gilvão falou. Obrigado, muito obrigado. Obrigada pela sua disponibilidade, carinho aí comigo. Conte comigo sempre. Tamo junto. Eu que agradeço. É uma honra, Paula. A gente se conheceu lá e você é uma inspiração. Tem algumas coisas que eu faço hoje na empresa e é muito pelos seus insights. Então, quando você me convidou, fiquei super honrado. Estou sempre à disposição. Eu acho que todo empreendedor ou todo estudante, qualquer pessoa tem que parar para pegar os seus pontos, Paula, que são importantes, tá? Muito importantes. E hoje, depois da crise, cada vez mais educação financeira, conhecimento de negócio, gestão financeira vai ficar em evidência. E o que você faz hoje, se as pessoas tivessem observado isso há mais tempo, estariam passando a crise com menos impacto. Então, eu sou um grande entusiasta. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado mesmo.